Vamos a mais uma videoaula, dando continuidade nas reações em soluções aquosas. Agora trataremos as reações ácido-base. Sou o professor Fábio Belinelli, da disciplina de Química 2, do curso de Química Licenciatura à Distância, da Uniform-G. Bem, reações ácido-base. Mas o que seria um ácido e o que seria uma base? Ácidos são substâncias que se ionizam em soluções aquosas para formar íons hidrogênio, ou seja, íons H+, que também é chamado de próton, porque o hidrogênio, como nós sabemos, apresenta apenas um próton. No caso, os ácidos, eles aumentam a concentração destes íons H+, ou íons hidrogênio, ou próton, em solução. Ok? Nós temos, como classificação dos ácidos, eles podem ser monopróticos. Aqui temos 3 ácidos comuns. Monopróticos. O que seria um ácido monoprótico? Para cada molécula do ácido, ele vai liberar em solução um próton. Por isso, monoprótico. Para cada molécula, um próton. Em solução. Nós temos o ácido clorídrico, o ácido nítrico e o ácido acético. Veja aqui a representação, quando aqui nós temos o hidrogênio iniciando e aqui nós temos o hidrogênio ao final. Isso não é uma regra. Não necessariamente precisa ter hidrogênio no início. Precisa sim que tenha um próton sendo liberado em solução. E um exemplo de um ácido diprótico, ou seja, 2 prótons para cada molécula. Aqui nós temos o ácido sulfúrico. Numa primeira reação, ocorre a liberação do primeiro próton, tendo a formação deste ânion. Este ânion, agora, com a liberação do segundo próton, tendo ao final o ânion sulfato. Veja que aqui está representado por uma seta única e aqui uma seta dupla. Portanto, só a primeira reação é uma reação com a formação total de íons. Essa segunda reação, ocorre a reação direta e a reação inversa. Portanto, em solução estarão íons hidrogênio, este ânion e este ânion. Certo? Mas ao final, ele terá, para cada molécula de H2SO4, 2 prótons em solução. É um ácido diprótico. Portanto, ácidos são substâncias que se ionizam em solução aquosa para formar íons hidrogênio, ou seja, íons H+, em solução. Já bases, elas são substâncias que aceitam, ou seja, que reagem com estes prótons, com estes íons hidrogênio ou íons H+, e produzem íons hidróxido, que seriam os íons OH- em solução, tá? Então, quando dissolvidos em água. Nós temos aqui 2 exemplos. O hidróxido, como o nome deste íon é hidróxido, também na hora de pronunciar hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio. 2 exemplos de base. Uma perguntinha. Toda base necessariamente precisa ter OH em sua fórmula química? Não necessariamente. Assim como o dos ácidos. Tem sim que ser uma substância que reage com um próton para produzir íons hidrogênio. Vamos a um exemplo. Nós temos aqui a amônia, NH3, que reage com água, produzindo um íon amônio e o íon hidróxido. Aqui uma representação. Então, no caso, ele reage com um próton. De onde vem esse próton? Da água, neste caso. Então, ele vem um próton da água, ficando o íon amônio e o íon hidróxido em solução. Portanto, libera OH- em solução. Veja que é uma reação, uma seta dupla, indicando reação direta e inversa. Portanto, não formas
não formam-se totalmente íons, existe um equilíbrio. Os ácidos e bases eles podem ser classificados como fortes e fracos. Como assim? Então, ácidos fortes e fracos são também eletrólitos fortes. Ácidos fortes são eletrólitos fortes, bases fortes são eletrólitos fortes. Ao passo que eletrólitos fracos são ácidos e bases fracos. Ok? Mas como que eu vou saber se um ácido é forte ou fraco? Existe uma tabela, assim como de solubilidade, que vocês precisam ter para consulta. Imprimam essa tabela. E aqueles que não estão aqui nessa relação de ácidos fortes serão os fracos. Tá? E os que não estão aqui relacionados como bases fortes serão, portanto, as bases fracas. Tá bom? Então, é necessário que vocês consultem sempre essa tabela em exercícios relacionados com eletrólitos fortes, eletrólitos fracos, ácidos fortes e ácidos fracos. Tá bom? Uma outra tabela importante para vocês terem para consulta é justamente dessa relação. Como nós já dissemos acima, né, que os eletrólito forte são ácidos fortes, eletrólito fraco são ácidos fracos. Um exemplo de uma base fraca é a base amônia que nós exemplificamos. Tá bom? E não eletrólito, veja que ácidos e bases necessariamente são eletrólitos. Eles não são não eletrólitos. Tá bom? E né, pode se basear em compostos iônicos ou moleculares. Vamos a algumas reações que ocorrem quando se reage um ácido com uma base, que seria a formação de sais. Então, quando soluções de ácidos e bases são misturados, resultam em uma reação de neutralização. A reação de neutralização entre um ácido e um hidróxido, ou seja, uma base metálica, produz água e sal. Sempre. Aqui um exemplo de um ácido, que seria o HCl, que está em solução aquosa. E uma base, que também está em solução aquosa, que é o hidróxido de sódio. Como dito acima, vai ocorrer a produção de água e de um sal. Ou, se você tiver uma outra visão, é uma reação de dupla troca. Bom, nós teremos aqui a produção de água, veja que está marcado em vermelho, de onde vão vir os íons para a formação da molécula de água, e o que está em preto vai formar o sal. Lembrando que o sal é uma combinação de dois íons, um cátion positivo, um ânion negativo, né, que neste caso está também aquoso, ele não é um precipitado, ele está em solução na forma de íons, por isso está como aquoso. Bem, vamos aqui representar, sempre em exercício, normalmente, melhor dizendo, vai ser necessário obtermos a equação iônica completa e simplificada a partir de uma equação molecular. E aqui já está representada a equação iônica completa. Né? Lembrando que o íon H, aqui está o íon H+, o íon Cl-, Na+, OH-. Veja que a água, como aqui ela foi formada, e veja que a representação dela é com um L de líquido. Ela é o próprio solvente neste caso. Então, ela permanece não ionizada nesta representação. Tá bom? E aqui o Na+, o Cl-. E como representar a equação iônica simplificada? No caso, assim como exemplificado na videoaula anterior, seriam simplificando os íons espectadores, ou seja, aqueles que se repetem nos reagentes e nos produtos, nesse caso o cloro e o sódio. E, portanto, a equação iônica simplificada neste caso está aqui representada. Então, o íon hidrogênio e o hidróxido, e produzindo H2O, representando aqui líquido por ele ser o próprio solvente.
Os ácidos eles podem mudar a cor de certos corantes, que nós chamamos de indicadores, de maneira peculiar, diferentemente do efeito de uma base. Vamos a um exemplo. Então, por exemplo, o indicador ácido-base, chamado azul de bromotimol. Existem vários indicadores, que são corantes. Ele é azul em solução, em presença de uma solução básica, ou seja, com a presença de íons hidróxido, e é amarelo. É um corante que fica amarelo em soluções ácidas, ou seja, que apresentam íons hidrogênio em solução. Aqui uma representação. Como dito, aqui em azul está uma solução básica de hidróxido de amônio. Portanto, com a presença do indicador azul de bromotimol, ficando azul. Aqui está amarelo porque está na presença de uma solução ácida de ácido clorídrico. Okay? Então, indicadores são usados quando no estudo de ácidos e bases. Bom, aqui uma outra representação. Na figura A, nós temos a adição de hidróxido de magnésio. Na figura B, ocorre a adição de ácido clorídrico. Veja que na C ocorre uma formação de quê? O que nós vimos anteriormente? Qual a reação de um ácido e uma base gera, no caso aqui numa equação molecular, gera um sal mais água. Neste caso, o sal formado, que é o cloreto de magnésio, ele, segundo a consulta na tabela de solubilidade que vocês devem ter em mãos, ele não é um precipitado, ou seja, não fica no estado sólido. Ele fica sim no estado aquoso, ou seja, na forma de íons. Aqui, sempre no caso de ácidos e bases, nem soluções aquosas, a água, numa reação, será representada com um L aqui a seguir, é o próprio solvente. Bom, como ficaria a equação iônica simplificada neste caso? Nós teríamos, no caso, o hidróxido de magnésio, ele é um precipitado quando em presença de água. E o íon espectador, neste caso, é o Cl-. Ele será eliminado aqui na equação iônica simplificada, ficando apenas o H+, e aqui o íon magnésio e a água. Tá bom? Reações ácido-base eles podem ter diferentes produtos. Um exemplo é na formação de um gás. Então, gases também podem ser formados como resultado de reações ácido-base. Vamos a um exemplo. A reação de um sulfeto com um ácido forma H2S, que é gasoso. Vamos a um exemplo utilizando o ácido clorídrico mais um sal tendo o sulfeto. Nós, numa equação molecular, teremos como resultado a formação de H2S, gasoso, e NaCl. Como representaríamos uma equação iônica simplificada? Lembrando que já está marcado em vermelho aqueles que não serão os íons espectadores. Lembrando que o NaCl em solução está totalmente na forma de íons. Então, o Na e o Cl serão os íons espectadores que serão eliminados para a representação iônica simplificada. Tá bom? Neste caso, assim como se fosse H2O, se fosse um sólido, e no caso de gás, nós sempre representamos a molécula completa. A reação entre um carbonato e um ácido forma CO2, que também é um gás. Vamos a um exemplo, utilizando o ácido clorídrico
e aqui um carbonato de sódio. Aqui já temos uma representação de uma equação molecular, né? Mas nós temos que lembrar que o ácido, este ácido, ele não é um precipitado. Portanto, ele está em solução na forma de H2O e CO2. Veja que daqui que dá origem ao gás. Portanto, a equação molecular correta e completa, os reagentes são os mesmos, o produto, o sal formado é o mesmo, mas substituiremos este ácido por H2O, que é o próprio solvente, e CO2, que é o gás formado. E a equação iônica simplificada será sem o Na e o Cl, que são os íons espectadores. Fim. Façam a lista de exercícios com todos esses exemplos. Dúvidas, postem no fórum de discussão, não deixem de postar. E bons estudos!